Então vamos aproveitar essa oportunidade de homenagem para fazer uma lista. Algo que era mais recorrente e quase nunca nós estamos fazendo. E é sempre bom para renovar as nossas leituras. O que temos para hoje são os Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos sobre literatura e de acordo com as temáticas que tem a ver com o Dom Quixote. E amanhã, se você não sabe, é a data onde se comemora o Dia Mundial do Livro. E essa data não foi escolhida à toa, que é o aniversário de morte de alguns dos nomes mais importantes da literatura ocidental. Porque foi neste dia que morreram Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Além disso, Inca Garcilaso, autor peruano, morreu nesse dia. Rui Barata, poeta brasileiro, morreu nesse dia. William Wordsworth, poeta britânico, também morreu no dia 23 de abril. O dia hoje está sendo um pouco corrido para fechar algumas coisas, alguns prazos que eu preciso. E devido a isto, o vídeo está bem curto, assim, meio cortado. Estou conversando com você aos pouquinhos. Mas enfim, então esses nomes todos da literatura ocidental que morreram no dia 23 de abril fazem dessa data ser uma data escolhida, especialmente por Shakespeare e por Cervantes. Sim, são grandes nomes, todos eles tiveram suas contribuições. Mas eu queria comentar, na verdade, sobre um outro nome importante para a literatura, que não era literato, não era autor, não era poeta, não era romancista, ele não morreu em abril, nem nasceu em abril, morreu em fevereiro, mas que revolucionou a literatura, o modo como nós percebemos a literatura hoje em dia. Se não fosse por uma das suas invenções, nós não teríamos livros assim hoje. Sim, eu estou falando do Johannes Gutenberg. A invenção da prensa de tipos móveis revolucionou a produção humana, não só a literatura, mas a produção e conservação e propagação do conhecimento. Um exemplo disso é que o primeiro livro que ele usa a prensa para publicar é a Bíblia, o que potencializa muito a Reforma Protestante. Ainda que de modo manuscrito já existissem o Códex, os livros nesse formatinho que nós conhecemos hoje, vamos fazer um exercício de imaginação. Se você é daqui de Recife ou visitou, é turista e já foi à sinagoga do Carrefour, você viu ali um pergaminho, né, da Torá, enorme. Um livro que hoje é condensado em algumas milhares de páginas, mas que está todo aqui e que eu posso guardar facilmente vários exemplares dele numa mesma estante. Precisaria ali de uma mesa, de todo um aparato específico para conseguir ler uma extensão de texto que nem sequer precisa de 2 páginas aqui nesse formato para ser disposto. O que potencializa também algo que vai vir com a modernidade, o século XVIII, XIX, o livro como um item de acervo pessoal que eu posso conservar como hoje dentro do meu quarto, na estante, na sala, e não necessariamente ir a uma biblioteca voltada para isso, para um público seleto que terá acesso a esses pensamentos, a essas ideias, que é o que, na verdade, todo livro guarda. Para comemorar essa facilidade, o privilégio que nós temos hoje, por tantos outros motivos, de ter livros com facilidade. Hoje nós temos o Kindle, por exemplo. Nós, mulheres, podermos ter acesso à educação, poder ler, ter acesso ao nosso próprio dinheiro e, assim, escolher o que comprar, quando comprar, como comprar, sem ter necessariamente a censura daquilo que nós podemos ou não ler. Eu vou te sugerir, dentro de uma classificação ali de 15 itens, mais ou menos, entre gêneros e tipos literários, alguns livros ao redor de todo o mundo, alguns brasileiros sim, mas de modo geral, já que amanhã é o Dia Mundial do Livro, para você ler, se você já leu, reler, ter conhecimento desses textos. E eu já peço para você também preencher essa, não é bem uma tag, mas essas categorias aqui embaixo, ou sugerir os livros que tem te marcado nos últimos dias, marcaram esse ano, para nós continuarmos nesse clima de incentivo à leitura. Eu vou sugerir, então, 50% de autores masculinos, 50% de autoras femininas, para nós lermos de tudo. Alguns deles eu vou ter aqui, então, inclusive, vou mostrar para você. A primeira categoria é poesia, e eu te sugerirei O Museu de Tudo, do João Cabral.
Cabral de Melo Neto. Nós já apresentamos aqui esse ano uma das suas obras, mas eu aproveito para apresentar outra mais. Isso, na verdade, é uma coletânea de boa parte dos livros, das antologias dele. Mas o Museu de Tudo, já que nós estamos falando de literatura mundial, passa um pouco sobre diversas influências ao redor de vários lugares, várias experiências que o João Cabral teve. Na categoria conto, eu te sugiro Doce Cuentos Peregrinos, do Gabriel Garcia Marques, que também tem essa proposta de histórias diversas em lugares diferentes do mundo. Indo para sua gêmea, pelo menos eu sempre tive essa confusão quando pequena entre conto e crônica, e a gente pode conversar sobre isso em um outro vlog posteriormente. Vamos de autora brasileira mulher, Cecília Meirelles, com Janela Mágica. Tanto ela quanto Clarice são autoras muito célebres, mas pode ser uma perspectiva minha pontual. Eu acho muitas vezes que se coloca demais um holofote sobre Clarice, que sim, foi uma autora importantíssima, mas com alguns aspectos que deveriam estar sobre Cecília Meirelles. Na categoria não ficção, eu pensei num livro teórico e eu poderia ter trazido vários outros, o que não falta aqui como estudante de teoria literária, mas eu queria trazer um livro que falasse sobre teoria literária, mas que nos apontasse para livros de ficção ainda assim. Então eu vou te sugerir Mitos do Individualismo Moderno, do Ian Watt, que tratará sobre Robinson Crusoe, Fausto, o Dom Quixote e o Dom Juan, dois espanhóis. Então, de certa forma, é uma sugestão de 5 livros em um. Ao invés de te sugerir romance, um livro, eu dividi o gênero romance em categorias diferentes. Afinal, o romance, que é o gênero que eu estudei na minha dissertação, na minha monografia, podemos conversar também sobre isso depois, que é polivalente. Ele é muito significativo para a modernidade, tem uma potência ainda maior no modernismo. Então, eu separei 4 categorias de romances. A primeira dela é o romance histórico. Eu vou sugerir um que tem resenha aqui, que eu já apresentei pra você, que tem um lugar cativo no meu coração, que é Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Porque ele não é um romance histórico fechadinho, específico em um período da história, como você tem a Malinte, por exemplo, que é dentro do período da colonização, da conquista del México, ou Em Nome da Princesa Morta, que é ali no período do século XIX, século XX, 2 primeiras guerras mundiais. Viva o Povo Brasileiro abarca vários períodos históricos da nossa história nacional. No quesito forma, construção da história do enredo é similar e interessantíssimo. A segunda categoria de romance é o romance de formação, e século XIX está em cheio, a rodo. Mas eu vou te sugerir no século XX, um livro que ainda não foi apresentado por aqui. Talvez eu precise me preparar um pouco mais para trazer essa obra. Em 2019, ele estava bem alta nas indicações, nos blogs, nos booktubers, que é a sucessora da Carolina Nabuco. Romance de formação pega o desenvolvimento do seu protagonista, ou do início da vida até a morte, de um grande período onde ele se transformará de uma pessoa a outra, abrangirá um pouco mais especificamente o desenvolvimento do protagonista. A sétima categoria é um pouco mais abrangente, mistura várias coisas, na verdade, que não são equivalentes, mas que ficam tudo num ponto só. Romance biográfico, de memórias ou psicológico, porque geralmente esses gêneros eles se imbricam, eles estão misturados. E nessa nossa pegada de exaltar o modernismo, esse ano eu vou te sugerir A Consciência Dizendo, do Ítalo Svevo, um autor italiano modernista não muito conhecido aqui no Brasil. Inclusive, às vezes é difícil achar romances traduzidos dele, então se você lê em italiano, lê em espanhol, francês, que foi mais traduzido, é mais fácil. E dessas 3, ele estaria mais voltado para um romance psicológico. E a última categoria de romance é o nosso romance realista, que há diversos exemplares. Mas, para entrar nesse clima, afinal, nos despedimos essa semana, eu não posso deixar de citar Madame Bovary, o livro que nós estivemos lendo esse mês. Se você nos acompanhou, sabe o que eu estou falando. Se não, você tem a oportunidade de ler esse livro e assistir aos meus comentários de cada uma das 3 partes dessa obra. E se tratando de literatura mundial, o romance realista deveria realmente ser Madame Bovary, porque ele é um romance, um texto, uma obra paradigmática nesse quesito. Na categoria distopia, eu vou ressuscitar um livro que faz muito tempo foi um dos primeiros aqui no canal e que eu acredito que corresponda bastante ao que nós estamos vivendo nos últimos dias. É o Lua de Larvas, da Sally Gardner. Tem muito a ver com esse período de ceticismo, descrença, terraplanismo que a gente tem vivido. Ficção científica, assim como distopia, é uma categoria que eu realmente
não leio quase nada. Eu acabo sendo muito mais aficionada pelas ficções realistas, pelos romances, do que pela ficção científica. Posso conversar sobre isso com vocês depois. Ver a obra ficcional, do modo geral, já como essa mímese, como essa mentira, como essa farsa, já me compra, já me vem sempre pelo aspecto psicológico. Uma ficção científica, então, acaba demorando um pouco mais pra me convencer, pra me comprar. Não que eu considere uma categoria, um gênero menor, nada do tipo, é simplesmente uma questão de gosto, não é algo que me compre, mas se tem uma obra clássica do período gótico, que talvez seja considerada uma das primeiras ficções científicas que precisa sim estar nessa lista, é o Frankenstein, da Mary Shelley. Especialmente porque, no meu caso, ela acaba sendo paradigmática, porque já conversei aqui com vocês sobre não conseguir ler Emily P., não conseguir ler Jane Austen. Acho que todas essas autoras vitorianas, a Mary Shelley é a que consegue me prender um pouco mais. Infanto juvenil é uma categoria que aparece bastante aqui no canal. Eu fiquei em dúvida com alguns títulos, mas uma obra que deveria sim ser comentada aqui, até para ressuscitar, faz tempo que nós falamos sobre ela, é A Casa da Madrinha, da Lídia Bujunga. Tanto para valorizar esse tipo de texto, não ser visto como algo menor, quanto para valorizar as autoras brasileiras. Temos uma categoria agora que praticamente qualquer livro em 5 minutos poderia entrar ou preenchê-la, que é o livro religioso. Vocês sabem que aqui no canal tem um espaço só para isso. Eu falo sobre diversos tipos ou gêneros de livros que tratem da cosmovisão cristã, mas nesse momento, nessa época que nós estamos vivendo, um que eu não fiz resenha aqui para você, até porque ele é um calhamaço, ele é bem enciclopédico. Eu acho que eu nunca o li do início ao fim, sempre foi de modo pontual, pesquisando específicos, bem como uma enciclopédia mesmo. É O Livro dos Mártires, do John Foxe, que é um livro que remonta à história da Reforma Protestante e que vai tratar de diversos nomes que são importantes até hoje, ou inclusive nomes que foram importantes para a Reforma naquele período, especialmente na Europa, e que às vezes a gente nem lembra, nem é citado, ou foram um pouco esquecidos hoje em dia. E agora eu tenho que fazer a meia-culpa, vamos para um quesito problemático. Autor nacional contemporâneo. Eu já conversei isso aqui com vocês, tenho um certo problema de ler contemporâneos. Eu gosto de ler gente morta. O problema de você estudar início do modernismo, século XIX, é isso. Praticamente todo mundo que você leu já tá morto. E é muito difícil mesmo, tirando os livros religiosos, livros teóricos, ficção, romance ou poesia, é muito difícil ler autores que estejam vivos, e isso é um problema, é uma culpa minha, porque realmente a gente precisa valorizar esses autores, os autores nacionais ou mesmo internacionais, os autores da nossa contemporaneidade, que geralmente não são reconhecidos durante a sua existência. Mas eu vou compartilhar com vocês um livro que eu realmente não li do início ao fim. Eu já recebi várias críticas, já vi muitas ponderações importantes sobre ele, já li algumas partes por questão de trabalho, mas nunca cheguei a lê-lo, parar. E fica aqui também uma promessa para fazer isso, que é o livro do Avesso, Pensamento de Edith, da Elisa Lucinda, uma autora contemporânea viva, que não é só escritora, ela tem vários outros atributos e funções sociais, que é uma mulher negra atual, segue escrevendo, que eu não vejo sendo muito falada, e pelo pouco que eu vi da obra, é um livro muito interessante, é um livro bem construído, e sinceramente não vejo quase ninguém falando sobre ele. Quem eu vi, sim, tiveram avaliações positivas, mas pouquíssimas pessoas. 14ª categoria é o clássico nacional, e assim, né, vou ter que citar Grande Sertão Veredas, como eu comentei com vocês na fase final da jornada de leitura conjunta que nós fizemos sobre esse livro. Se tornou o meu amorzinho, o meu xodó, e com certeza é o clássico. Machado é maravilhoso. Sim, José de Alencar é interessante, fiz meu bico sobre ele, com certeza. Ana Cristina César e João Cabral do Melo Neto são meus poetas favoritos, com certeza. Mas ninguém se compara a Guimarães Rosa. Por fim, um clássico internacional, e esse é um que eu ainda não tive fôlego pra vir compartilhar com você. Ninguém sai desse livro ileso. É A Redoma de Vidro, da Silva Plath, que encerra essa nossa listagem, sendo então o clássico internacional. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Tivemos autores nacionais? Sim. Tivemos um número equilibrado de homens e mulheres nessa lista? Sim. Inclusive valorizando categorias que eu não leio muito. Mas a ideia dessa lista, mesmo que alguns desses livros eu ainda não tenha tido contato 100% com eles, é para incentivar justamente isso, nós sairmos um pouquinho da nossa zona de conforto, nós analisarmos toda a grande literatura que está ao nosso redor. Hoje em dia, com acesso muito mais
mais fácil, muito mais prático, tanto pela facilidade com o livro, mas pela nossa educação, pela facilidade de conhecimento, adquirir conhecimento e se preparar um pouco melhor, talvez, para ter acesso e compreender de outro modo essas obras. E eu espero que você faça o mesmo. Então me diz aqui embaixo quais livros você colocaria nessa lista. Livros que sim, você já leu, que você tem essa certeza, mas livros que você tem expectativa, que você quer ler, que você acredita que vão te ajudar a sair um pouquinho dessa zona de conforto. Segunda-feira, então, nós vamos ter um esquema diferente. Nós vamos retomar as nossas jornadas de leitura conjunta, sim, mas como eu comentei rapidamente com vocês no último vídeo da Madame Bovary, ainda está nesse processo de impacto. Uma pequena pausa, a gente tem outro vlog, conversa, até para colocar um pouco dessas ideias do que Madame Bovary nos provocou. E depois, no próximo mês, nós retomamos as nossas leituras. Estou conjecturando, pensando ainda qual obra vai ser lida a partir de maio. Então, para você estar por dentro dessas conjecturas, inclusive me sugerir leituras e livros, não deixe de nos seguir no @garota quixotesca lá no Instagram. E enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos meios de ver.